nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou lendo mais uma vez. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podem tomar os vossos assentos. Vou fazer uma pergunta, né, irmãos? Para os irmãos lá na igreja lá, eles até sabem a pergunta, né, irmãos? Eu sempre falo, vocês estão preparados para ir até meia-noite, irmãos? Amém? Agora, não vou falar ali não, vamos lá. Irmãos, vou falar somente aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, irmãos. Não sou pregador de pregar 1h30, os irmãos lá já me conhecem, amém? Mas eu falo para eles, o dia que Deus me usar até 1h30, 2 horas, eu gosto de ver esses pregadores aí, vocês concordaram, eu falo para eles lá, falaram amém. Irmãos, estamos diante de uma carta, a qual o próprio nome da carta já diz que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. Pedro direcionou essa carta não somente para uma igreja, porque quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele direciona as suas cartas para uma igreja, para uma pessoa, para alguém especificamente. Por exemplo, a carta de Coríntios vai para a igreja de Coríntios, a carta que ele escreve para Timóteo vai diretamente para Timóteo, as cartas que ele escreve para Tito vai para Tito e assim sucessivamente. Pedro, ao escrever essa carta, não é somente para uma igreja, mas é para um povo. Ele está escrevendo para uma igreja que estava na Ásia, para os irmãos que aceitaram Jesus, tanto os judeus quanto os gentios, aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu. Pedro fica sabendo de diversas coisas acerca daquela igreja. Para nós entendermos todo esse contexto aqui que ele fala no versículo de número 9, nós temos que voltar um pouquinho, porque quando nós lemos esse texto, somente o versículo 9, ele é muito bonito, ele é muito belo, mas tem algo por trás disso tudo aqui, antes de você de ministrar somente nesse versículo. Pedro, ele fica sabendo das dificuldades que aquela igreja, os irmãos estavam enfrentando. Ele começa a saber ali das perseguições que a igreja estava tendo, das dificuldades que os irmãos estavam tendo em relação ali às adversidades, às perseguições, às lutas do dia a dia, porque tinham pessoas que ainda não estavam familiarizadas com as lutas, com as guerras, porque muitas pessoas acham, porque aceitaram Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosa. Acham que por muitas das vezes, porque levantou a mão para o céu, vão ser somente bênçãos, somente benesses. É Deus derramando as suas bênçãos. A sua vida vai mudar da água para o vinho, e agora todos os seus problemas vão passar. Mas a Bíblia nos garante que não vai ser assim. O próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições. Quando você levanta a sua mão para o céu, você levanta a sua mão para Cristo, o que mais acontece na sua vida são perseguições, são calúnias, são injúrias. Por quê? Porque agora você, não é somente você, é você carregando a marca de Cristo, é você levando o Espírito Santo na sua vida, é você levando a cruz que você aceitou carregar dia após dias, e o diabo, vendo você carregando essa cruz, vendo você carregando a marca de Cristo, ele tenta parar a sua vida, ele tenta parar a sua caminhada. Toda pessoa que aceitou a Jesus, ele está disposto a levar uma cruz, porque o próprio Jesus fala sobre isso: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está prometendo um mar de rosa, Jesus está prometendo uma cruz, e a cruz muitas das vezes vai fazer você sangrar, a cruz muitas das vezes vai fazer os seus pés estarem cansados. Vai ter dias que você vai entrar dentro dessa igreja, dentro de um quarto, e vai falar para Jesus: eu não aguento mais, eu não suporto mais o peso da responsabilidade, o peso da cruz, porque é a cruz que você tem, irmãos. E aquela igreja estava carregando uma cruz. Todos nós temos, e cada um sabe, irmãos, o peso
da sua responsabilidade. Cada um sabe o peso do seu chamado. Cada um sabe até onde a cruz vai apertando. E tem certos momentos que a cruz ela vai causar marcas, ela vai causar ferida, e você vai ter que caminhar com ela no sol, na chuva, diante da dificuldade, diante da luta, e você está caminhando, e você não pode parar. O que Pedro está inserindo naquela igreja isso faz parte da vida cristã, isso faz parte do cotidiano. Não adianta você fugir, porque isso vai te perseguir, irmãos. É a cruz do dia a dia. Só que, o que Pedro está principalmente alertando aquela igreja? Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo de número 4, Paulo está falando para aquela igreja: olha, tem uma herança, só que essa herança, ela é incorruptível. Essa herança, você não pode tocá-la agora. Essa herança, você só vai recebê-la lá no céu. Enquanto você está trabalhando, Deus vai garantir o seu galardão. Enquanto você vai trabalhando para o Senhor em meio à dificuldade, você vai estar garantindo o seu galardão lá no céu. Se você esperar em Deus somente nessa vida, como foi falado aqui, você será o mais miserável. Mas a nossa herança, o nosso galardão, não é nessa terra, é lá no céu. Não adianta você esperar adiar. Não adianta você esperar de ver, porque não vai ter dias que você não vai contar com ninguém. Vai ser só você e Deus. Então não adianta ficar esperando por coisas terrenas nessa terra, que não vai acontecer. A nossa herança é lá no céu. Nós muitas das vezes trabalhamos para o patrão, e muitas das vezes nós sofremos injúrias, muitas das vezes nós sofremos injustiça. Você trabalha, e muitas das vezes quem é levado a outro cargo é outra pessoa, e você sofre com essa injustiça. Mas com Deus não é assim. Ele está falando: Deus, ele não é um Deus injusto. Quanto mais você trabalha, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você trabalha no reino, quanto mais perseguido você é, mais galardão você terá. Mas não adianta esperar nessa terra, porque a nossa recompensa é no céu. Uma herança incorruptível. O problema é que muitas pessoas vêm até Cristo se relacionar com Ele somente por aquilo que Ele pode dar, somente pelas suas mãos abençoadoras, querendo as mãos de Cristo abençoadora, mas não estão querendo a cruz de Cristo. Estão querendo muitas das vezes a glória de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Estão querendo muitas das vezes estar ali somente com as bênçãos de Cristo, mas não querem caminhar com Cristo. Estão indo para a igreja somente por bênção, somente por atrativo, olhando para Deus como um meio qualquer, como um meio de receber as suas bênçãos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica e resolvesse os seus problemas assim. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim. Você trabalha para Cristo, mas a recompensa é lá em cima. Não adianta eu olhar para Cristo, falar de Cristo, mas esperar somente nessa terra, irmãos. Olha para a vida de Paulo. Paulo fala para a igreja ali de Gálatas, fala para aquela igreja: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque Paulo sofreu pelo amor do Evangelho. Paulo não esperava nada nessa terra. O problema é que muitas pessoas esperam ser reconhecidos, esperam vir até Cristo somente para ter status, somente para ter bênçãos, somente para ter alguma posição perante a sociedade. Mas aquele que decidiu seguir a Cristo, ele tem uma cruz para caminhar todos os dias, irmãos. E aquela igreja estava passando por essas dificuldades. Aquela igreja estava passando por momentos difíceis, mas Pedro vai falar para aquela igreja: mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, por quê? Porque se você faz a obra de Deus, se você caminha com Deus, se você tem Deus na sua vida e as pessoas estão te perseguindo, isso significa que você está fazendo a obra de Deus. Porque o dia que você estiver na sua caminhada e estiver tudo tranquilo, o diabo não se levanta, as pessoas não se levantam, algo está errado na sua vida. Porque aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, o diabo ele se incomoda. O diabo ele se incomoda. As pessoas se incomodam, porque olham para a sua vida e olham, vejam o brilho do Espírito Santo na vida. Eles se incomodam, irmãos, porque as trevas e as luzes não se dão. O diabo ele vai tentar parar a sua caminhada de todos os jeitos, você querendo ou não, irmãos. Mas é o preço da responsabilidade, é o preço da cruz.
E aquela igreja estava passando por isso. Você tem que ir para o joelho, você tem que ir para a oração, você tem que ir para o jejum, você tem que clamar, você tem que buscar, porque não adianta você recorrer às autoridades locais que não vão resolver a sua situação. Não adianta, irmãos. Então Pedro está falando para aquela igreja, está falando para aquele povo: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão tendo perseguição, mas tem que se manter firmes, irmãos. Devemos nos manter firmes diante das adversidades, diante da luta, diante da perseguição, porque a nossa herança não é terrena, a nossa herança é lá no céu. E agora ele fala para aquela igreja no versículo 7 do capítulo 1, que a prova da vossa fé é como ouro precioso, falando como se estivesse falando com eles: vocês estão sendo provados no fogo, vocês estão sendo provados diante das adversidades, mas aquele que se mantém firme até o fim recebe a coroa da vida eterna. Aquele que é fiel até o fim recebe a coroa da vida eterna, irmãos, porque é somente no final. Não adianta eu ser provado hoje, ficar firme hoje e amanhã eu não estar mais firme. Não adianta eu estar firme hoje e passar a semana inteira sem ter a Cristo na minha vida. Não adianta eu glorificar a Deus somente nessa noite e amanhã eu me esquecer de tudo que Ele falou aqui. Não adianta eu querer me relacionar com Deus somente hoje, sentir a sua presença e amanhã eu entregar a minha vida para o diabo. Não, eu tenho que ter um relacionamento sincero e vai ser provado como fogo, um ouro dentro do fogo. E você só vai saber que vai ser aprovado quando você passa por tudo isso, irmãos. Quando você passa por todas as provações, quando você passa por todas as lutas. É isso que Pedro está inserindo naquela igreja. É como se ele estivesse falando: vocês não podem parar, vocês não podem ficar desanimados, vocês não podem olhar somente para as adversidades, como foi falado aqui. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não adianta eu olhar para A, não adianta eu olhar para B. O meu socorro não vem de condições humanas. O meu socorro não vai vir do meu amigo. O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele não dorme, Ele não falha, irmãos. Ele olha para a sua vida e cuida de você. Então não adianta eu esperar ajuda terrena, que muitas das vezes você não vai ter. Muitas das vezes nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós esperamos dela em meio às adversidades, nós esperamos dela em meio às lutas, e quando ela vira a cara para nós, nós olhamos para Deus e queremos muitas das vezes nos questionar. Mas a vida cristã, ela é assim. Muitas das vezes é você sozinho, dentro de um quarto, chorando, gemendo a Deus, com lágrimas, e tendo que suportar, irmãos. A vida do cristão, ela é assim. A nossa caminhada é assim. Então Pedro está inserindo naquela igreja o caráter de uma igreja de Deus, falando para eles: olha, não se preocupe com as adversidades, não se preocupe com tudo isso, porque isso um dia vai passar, um dia tudo isso terá fim, mas aquele que permanecer fiel até o fim vai herdar a vida eterna. E Pedro está falando isso com aquela igreja, irmão, está falando isso com aquela igreja, que eles não podem parar, e Pedro vai continuando. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro agora, lá no capítulo de número 1, versículo de número 18, fala para eles: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, como que recebeste por tradição dos vossos pais. O que Pedro está falando para aquela igreja? Olha, você foi comprado, você foi resgatado, mas não foi com coisas terrenas, foi com sangue precioso de Jesus Cristo. O que Pedro está falando para aquela igreja? Ele usa a palavra resgatado. Resgatado, você só resgata alguém que está à beira do abismo. Você só resgata alguém que está prestes a morrer. Você não resgata alguém que está salvo, que está são. Não, aquela pessoa estava à beira da morte. O que ele estava falando para aquela igreja? Olha, vocês estavam caminhando sem rumo,
Vocês outrora lá no mundo, vocês não eram ninguém. Vocês estavam na mão de Satanás, indo para o abismo, indo para o fogo eterno. Mas agora vocês são uma igreja, agora vocês são um povo, agora vocês fazem parte do sacerdócio real. Agora vocês têm um Deus, você tem um Pai, você faz parte de uma família através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz do Calvário. É Ele falando para aquela igreja: vocês iriam morrer, vocês